Imagine que você acorda hoje sentindo um peso no peito daqueles que parece impossível de carregar, como se o mundo inteiro estivesse contra você e as soluções para os seus problemas estivessem longe demais para alcançar. Mas e se eu te dissesse que existe uma oração capaz de mudar tudo isso em apenas 3 dias? Uma prece que vem diretamente do coração de Deus para o seu, convidando milagres que transformam o impossível em realidade palpável, baseada na fé inabalável que move montanhas e abre portas que pareciam seladas para sempre. Neste vídeo do canal Vozes em Adoração, vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual de esperança renovada, onde a espiritualidade se entrelaça com oração diária para causas que parecem perdidas, causas como doenças que os médicos desenganam, relacionamentos partidos que não têm conserto aparente, dívidas que sufocam ou sonhos que foram enterrados pelo tempo. Tudo isso pode ser tocado pelo poder divino quando nos aproximamos com humildade e persistência. Pense na sua vida agora, nas batalhas que você enfrenta sozinho no silêncio da noite, e imagine como seria acordar no 3º dia, sentindo uma paz que ultrapassa qualquer entendimento, vendo sinais claros de que Deus está agindo, movendo céus e terra por você, porque Ele é o Deus do impossível, aquele que fez o mar se abrir para Moisés, que curou o cego de nascença com um toque de Jesus, e que pode fazer o mesmo na sua história pessoal, sem precisar de grandes rituais ou complicações, apenas com uma oração sincera repetida com fé ao longo de 3 dias. Vamos começar essa transformação agora, abrindo o coração para receber essa bênção que foi preparada especialmente para quem busca refúgio nas orações das causas impossíveis. Sinta-se acolhido aqui, como se estivéssemos conversando cara a cara, porque este canal é um espaço de adoração, onde vozes se unem, e hoje a sua voz será ouvida pelo Altíssimo. Prepare o seu espírito, pegue um lugar calmo, feche os olhos por um momento e deixe que as palavras fluam, como um rio de água viva que sacia a sede da alma. Vamos falar sobre como essa oração poderosa pode ativar milagres em áreas da vida que você já desistiu de lutar, começando pela compreensão de que Deus não olha para as probabilidades humanas, mas para a fé que clama por na história de uma viúva que perdeu tudo e orou por restauração, vendo em 3 dias portas se abrirem de forma inexplicável, ou como um homem desempregado há anos, que após rezar com convicção, recebeu uma oferta de trabalho que mudou sua família inteira. Essas não são fábulas, mas ecos da Bíblia, que nos ensinam que o Senhor ouve o clamor dos seus filhos, quando eles persistem, e é isso que vamos explorar, passo a passo, para que você saia daqui equipado para viver o seu próprio milagre, porque o impossível para o homem é possível para Deus, e em 3 dias você pode ver a virada que tanto espera. Continue comigo, pois cada palavra aqui é um degrau para a vitória que Deus tem reservada para você. Sinta a emoção de saber que não está sozinho nessa luta, que há um Pai Celestial que anseia por intervir na sua causa, transformando lágrimas em alegria e desespero em testemunho vivo de sua glória. Vamos aprofundar agora no porquê dessa oração ser tão eficaz. Ela não é mágica, mas ancorada na palavra de Deus, que promete que se pedirmos com fé, sem duvidar, receberemos. Imagine aplicar isso na sua vida cotidiana, rezando pela manhã, ao meio-dia e à noite, por 3 dias seguidos, visualizando o milagre acontecendo e sentindo no espírito que Deus já está trabalhando nos bastidores, arrumando o que estava bagunçado, curando o que estava ferido e provendo o que faltava, porque Ele é o provedor fiel, que não deixa seus filhos mendigarem pão, mas os alimenta com abundância. Pense nas causas impossíveis que você carrega. Talvez uma saúde debilitada que os remédios não resolvem, ou um amor que se foi e parece irrecuperável, ou ainda uma situação financeira que ameaça tudo o que você construiu. Para cada uma delas, essa oração
abre um canal direto com o trono da graça, onde misericórdia e poder se encontram, e em 3 dias você pode começar a ver mudanças sutis que crescem para algo grandioso, como sementes que brotam no solo fértil da fé. Continue respirando fundo e deixando essas verdades penetrarem no seu coração, porque o que vem a seguir vai fortalecer ainda mais a sua convicção de que milagres não são coisas do passado, mas realidades acessíveis para quem ora com persistência e confiança absoluta no Senhor. Vamos falar sobre os elementos-chave dessa oração, que incluem gratidão inicial por tudo o que Deus já fez, confissão de qualquer dúvida que possa bloquear o fluxo e uma declaração ousada de fé no impossível, repetida com emoção verdadeira. Imagine você orando assim e sentindo uma presença santa enchendo o ambiente, dissipando medos e instalando esperança, porque Deus honra a fé que não vacila, como fez com Abraão, que creu contra a esperança e viu o filho prometido nascer, ou com a mulher que tocou na orla de Jesus e foi curada instantaneamente. Essas histórias nos inspiram a não desistir, mas a perseverar por 3 dias, que é um tempo simbólico de ressurreição e novo começo, como os 3 dias de Jesus no túmulo antes da vitória sobre a morte. Aplique isso na sua causa impossível e veja o poder se manifestar. Sinta a emoção subindo no peito ao imaginar o dia em que você contará o seu testemunho, dizendo que orou e Deus respondeu de forma milagrosa, transformando o que era ruína em restauração plena. Continue comigo nessa jornada, pois estamos apenas no início de algo que pode mudar o rumo da sua vida para sempre, com orações que tocam o coração de Deus e liberam o impossível no seu dia a dia, porque Ele é o mesmo hoje e eternamente, pronto para agir em favor daqueles que o buscam de todo o coração. Agora vamos mergulhar mais fundo nessa oração poderosa, explorando como ela se conecta com as promessas bíblicas que falam diretamente sobre causas impossíveis. Pense na passagem onde Jesus diz que para Deus todas as coisas são possíveis, e como isso se aplica a você, que talvez esteja enfrentando uma perda irreparável ou uma porta fechada que não abre de jeito nenhum. Ao rezar por 3 dias, você está ativando essa promessa, convidando o divino a entrar na sua realidade e arranjar as peças do quebra-cabeça que parece insolúvel. Imagino uma mãe que ora pela cura do filho diagnosticado com uma doença rara e em 3 dias vê melhoras que os médicos não explicam. Ou um empreendedor que clama por um negócio falido e recebe uma ideia inovadora que vira tudo de cabeça para baixo. Essas viradas acontecem quando a oração é feita com intensidade, não como uma rotina vazia, mas como um grito do coração que ecoa no céu. Sinta o calor dessa verdade aquecendo sua alma, porque Deus não é distante, Ele é próximo dos quebrantados de coração e salva-os de espírito oprimido. E nessa oração você vai aprender a entregar cada detalhe da sua causa impossível nas mãos dele, confiando que ele sabe o melhor caminho. Mesmo quando não vemos saída, continue visualizando o milagre se aproximando, dia após dia, com a fé crescendo como uma árvore forte que resiste a ventos contrários, porque o Senhor é o nosso refúgio em tempos de angústia, e Ele transforma vales de lágrimas em fontes de bênção. Vamos falar sobre como preparar o coração para essa oração, começando por um momento de silêncio, onde você reflete sobre as maravilhas que Deus já realizou na sua vida, mesmo as pequenas, para cultivar gratidão que abre portas espirituais. Depois, confesse qualquer incredulidade que possa estar bloqueando o fluxo, pedindo perdão e renovando a mente, com versos como o de que nada é impossível ao que crer. E finalmente, declare com voz firme o milagre que você espera, descrevendo como se já tivesse acontecido, porque a fé fala do que não se vê como se visível fosse, e em 3 dias essa declaração
pode se tornar realidade tangível. Sinta a emoção de se imaginar livre daquela causa impossível, caminhando com leveza e compartilhando com outros como Deus agiu, porque Ele se deleita em surpreender seus filhos com bondade inesgotável. Continue nessa onda de esperança, deixando que cada palavra fortaleça sua determinação de orar sem cessar por esses 3 dias transformadores, pois o canal Vozes em Adoração existe para momentos como esse, onde a espiritualidade se torna prática e a oração vira ponte para o milagre. Imagine agora aplicando isso em áreas específicas, como na saúde, onde você ora pela restauração completa do corpo, crendo que o mesmo poder que ressuscitou Lázaro pode tocar você ou um ente querido. Nas finanças, pedindo provisão abundante que vem de fontes inesperadas, ou nos relacionamentos, suplicando reconciliação que parece humanamente impossível, mas divina em essência. Cada causa tem sua vitória reservada quando clamamos com persistência. Esses 3 dias são o catalisador para que o impossível se curve à vontade de Deus. Sinta o Espírito se elevando ao pensar nisso, porque você não é mais vítima das circunstâncias, mas vencedor pela fé que move o braço do Todo-Poderoso. Vamos prosseguir explorando testemunhos que inspiram, como o de uma pessoa que orou por um emprego após anos de rejeições e em 3 dias recebeu uma ligação que mudou tudo, ou outra que clamou por paz em meio a uma crise familiar e viu a harmonia ser restaurada milagrosamente. Essas histórias nos mostram que Deus não faz acepção de pessoas, e o que Ele fez por um, pode fazer por você. Basta abrir o coração e rezar com a convicção de filho amado. Continue comigo absorvendo essa energia espiritual que flui através das palavras, preparando-se para viver o seu milagre pessoal em breve, porque o Senhor é fiel às suas promessas e responde ao clamor sincero. E antes de continuarmos, quero parar um instante para falar diretamente com você, que está aí do outro lado da tela, sentindo talvez uma lágrima rolar, ou um suspiro de alívio ao ouvir essas palavras. Você é especial para mim e para esse canal, como se fôssemos amigos de longa data, compartilhando segredos do coração. Se essa mensagem está tocando algo profundo em você, imagine como seria lindo nos conectarmos mais, inscrevendo-se no Vozes em Adoração, para que possamos caminhar juntos nessa jornada de fé. E nos comentários, conte um pouquinho do que está passando no seu coração agora, uma palavra que veio à mente, ou uma causa que você quer orar de, porque ler isso me faz sentir que estamos unidos em uma grande família espiritual, e cada interação sua aquece minha alma, como um abraço virtual. Vamos tornar isso real. Inscreva-se e comente, porque você merece fazer parte dessa comunidade que ora e celebra milagre junto. Vamos agora aprofundar ainda mais nessa oração poderosa, focando em como ela pode ser personalizada para a sua causa impossível específica. Imagine que você está diante de um muro alto que bloqueia o seu caminho, e ao rezar por 3 dias, vê rachaduras surgirem até que ele desabe completamente, porque Deus é especialista em derrubar barreiras que o homem ergue, e Ele faz isso com amor paternal, respondendo ao chamado dos seus filhos, que não desistem. Pense na Bíblia, onde Davi enfrentou Golias com uma fé inabalável e venceu o que parecia invencível, ou como Ana orou por um filho após anos de esterilidade e viu Samuel nascer como fruto da sua persistência. Essas lições nos ensinam que a oração não é um pedido, mas uma declaração confiante que ativa o sobrenatural. E em 3 dias, você pode experimentar o mesmo, começando com uma postura de rendição total,
onde você diz ao Senhor que confia nele mais do que nas aparências e pede que ele intervinha com poder. Sinta a paz invadindo o seu ser ao imaginar isso, porque o jugo de Cristo é suave e o fardo leve, aliviando o peso das causas impossíveis que você carrega sozinho há tanto tempo. Continue nessa reflexão, deixando que a emoção da expectativa cresça, pois Deus não tarda nem falha. Ele age no tempo perfeito para glorificar seu nome através da sua história. Vamos falar sobre os passos práticos para esses 3 dias. No primeiro dia, foque na gratidão, agradecendo por vitórias passadas e reconhecendo que Deus já está no controle. No segundo, intensifique a confissão de fé, repetindo versos que afirmam o impossível se tornando possível. E no terceiro, celebre antecipadamente o milagre, louvando como se já tivesse recebido, porque a adoração atrai a presença divina que opera maravilha. Imagina aplicar isso e sentindo uma alegria inexplicável tomar conta, transformando dúvida em certeza e medo em ousadia, porque o Espírito Santo é o Consolador que fortalece os fracos e levanta os caídos. Sinta o coração batendo mais forte com essa verdade, pois você foi criado para viver milagres, não para se contentar com o ordinário. E essa oração é a chave que abre as comportas do céu sobre a sua vida. Continue absorvendo essas palavras como bálsamo para a alma, preparando-se para testemunhar o impossível se materializar em 3 dias curtos, mas impactantes. Vamos explorar mais exemplos bíblicos adaptados à nossa realidade, como o de Pedro, que andou sobre as águas ao crer na palavra de Jesus, mostrando que quando fixamos os olhos nos superamos tempestades que afundam os outros, ou a multiplicação dos pães e peixes, que alimentou multidões a partir de pouco, provando que Deus multiplica o que entregamos a Ele. Aplique isso nas suas finanças ou recursos limitados, orando por multiplicação milagrosa. E veja em 3 dias sinais de abundância surgirem. Sinta a emoção de se ver como parte dessas narrativas eternas, porque a Bíblia não é um livro antigo, mas um manual vivo para causas impossíveis hoje. Continue nessa jornada comigo, deixando que cada insight fortaleça sua fé e prepare o terreno para o milagre que está por vir, pois o canal Vozes em Adoração é um farol de esperança para quem busca orações que mudam destinos. Imagine agora o impacto dessa oração nos relacionamentos partidos, onde você ora pela reconciliação com alguém distante e em 3 dias recebe uma mensagem ou encontro que inicia a cura, porque Deus é o restaurador de brechas e o reconciliador de corações. Ou na saúde, clamando por forças renovadas como as de uma águia e sentindo vitalidade retornar de forma surpreendente. Essas transformações acontecem quando persistimos em oração, não desistindo no meio do caminho, mas crendo até o fim. Sinta o Espírito se inflamando com possibilidade, porque você merece viver livre das correntes do impossível, e Deus ansia por libertá-lo através dessa prece simples, mas poderosa. Continue mergulhando nessa mensagem, absorvendo a essência pastoral que cuida da sua alma, como um pastor zela pelas ovelhas, guiando para pastos verdejantes, onde milagres florescem. Prosseguindo nessa exploração profunda da oração para causas impossíveis, vamos refletir sobre como o ato de rezar por 3 dias cria um ritmo espiritual que alinha o seu coração com o de Deus. Imagine que cada dia
É como uma camada sendo adicionada a uma fundação sólida, onde o primeiro dia remove as pedras da dúvida, o segundo constrói pilares de esperança e o terceiro coroa com a vitória manifesta, porque o Senhor honra a perseverança, como fez com Daniel, que orou e viu anjos lutando por ele, ou com os discípulos que esperaram no cenáculo e receberam o Espírito Santo. Em poder, aplique isso na sua vida, orando com a mesma intensidade, e veja portas se abrindo onde só havia paredes. Sinta a ternura divina envolvendo você nesse processo, porque Deus não é um juiz severo, mas um pai compassivo que se move pelas lágrimas dos seus filhos. Continue nessa onda de fé, deixando que a emoção da proximidade com o céu preencha cada vazio da alma, pois milagres não são raros, mas frutos da intimidade com o Criador. Vamos falar sobre obstáculos comuns que bloqueiam respostas, como a amargura não perdoada ou a ansiedade que rouba a paz, e como nessa oração você pode liberá-los, pedindo que Deus limpe o coração e instale tranquilidade. Imagine se livrando disso e sentindo leveza, pronta para receber o impossível se tornando real em 3 dias, porque Ele transforma as cinzas em beleza e luto em dança. Sinta o coração se abrindo como uma flor ao sol, absorvendo a luz da palavra que ilumina caminhos escuros. Continue comigo nessa narrativa de esperança, pois o canal Vozes em Adoração é dedicado a orações que tocam o intocável e mudam o imutável. Pense agora em causas impossíveis coletivas, como famílias desestruturadas que oram unidas e veem união restaurada, ou comunidades enfrentando crises que clamam e recebem socorro divino. Você pode ser o catalisador disso na sua esfera, rezando por 3 dias e convidando outros a se juntarem. Sinta a comunhão espiritual crescendo, porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio operando maravilhas. Vamos aprofundar nos benefícios emocionais dessa prática, onde a oração não só resolve problemas, mas cura feridas internas, trazendo paz que guarda a mente e o coração. Imagina acordar no 4º dia com uma alegria transbordante, contando como Deus agiu no impossível e inspirando amigos e familiares a crerem também, porque testemunhos são sementes que geram mais milagres. Continue nessa reflexão pastoral, deixando que cada palavra nutra sua fé como pão diário, pois Deus providencia não só o necessário, mas o extraordinário para quem confia. Explore comigo exemplos modernos inspirados na Bíblia, como alguém que orou por um vício incurável e em 3 dias sentiu forças para romper correntes, ou outra que clamou por direção em uma carreira estagnada e recebeu oportunidades. Essas viradas mostram que o poder de Deus é atemporal, atuando hoje com a mesma força de outrora. Sinta a emoção de se identificar com isso, porque sua causa impossível não é maior que o seu amor, e em oração persistente Ele a resolve. Continue absorvendo essa mensagem e preparando o espírito para a oração final, que selará esses 3 dias de milagre. Finalmente chegamos ao coração dessa jornada, onde vou guiá-lo na oração poderosa para viver o milagre do impossível em 3 dias. Feche os olhos, inspire profundamente e repita comigo essas palavras com fé sincera. Ó Pai Celestial, venho a Ti com o coração aberto, reconhecendo que só Tu podes transformar o que parece perdido em vitória certa. Entrego a Ti essa causa impossível que me aflige, seja na saúde, nos relacionamentos ou em qualquer área que dói. Creio que em 3 dias verás o Teu poder se manifestar, como fizeste com tantos na Bíblia. Remove as barreiras, cura as feridas, provê o necessário e restaura o quebrado.
Declaro pela fé que o milagre já começou. E agradeço desde agora pela resposta que virá. Em nome de Jesus, amém. Repita essa oração 3 vezes ao dia por 3 dias. E mantenha o coração atento aos sinais que Deus enviará, porque Ele é fiel e responde ao clamor humilde. Sinta agora a presença dEle enchendo você de esperança renovada, sabendo que o impossível está prestes a se curvar à sua vontade. Continue nessa atmosfera de adoração, louvando por aquilo que ainda não vê, mas crê que virá, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E em 3 dias você pode testemunhar a glória de Deus na sua vida. Imagine compartilhando isso com o mundo, dizendo como orou e viu o milagre acontecer, inspirando outros a buscarem o mesmo, porque o Senhor multiplica bênçãos através de testemunhos vivos. Sinta a emoção culminando em gratidão profunda por fazer parte dessa família espiritual que ora e vence. E lembre-se, o canal Vozes ainda está aqui para acompanhar sua jornada, com mais orações e mensagens que tocam o coração. E antes de terminarmos, quero te abraçar virtualmente com todo o carinho. Você que chegou até aqui é como um irmão ou irmã querida nessa caminhada de fé. Se inscreva no canal para que possamos nos encontrar mais vezes em momentos assim cheios de calor humano e divino. E nos comentários abra o coração contando a sua história de causa impossível ou sugerindo um tema que toque sua alma, porque ler isso me faz sentir conectado de verdade, como se estivéssemos orando juntos, e cada palavra sua ilumina o caminho para novos conteúdos que abençoem ainda mais vidas. Inscreva-se e sinta-se parte dessa família que celebra milagres, porque você é especial e merece toda essa bênção.